Os irmãos podem se assentar. Nós meditaremos hoje, irmãos, no texto de Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 1 a 6. 1 a 6. Nós meditaremos nesse texto e extrairemos dele as verdades do Senhor para as nossas vidas. Vou fazer a leitura na NVI, hoje é NVI mesmo, tá? Eclesiastes 11, de 1 a 6. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém. Meus irmãos, uma das características e grande mal do nosso tempo é a ansiedade. Nós, de fato, somos uma geração ansiosa. Ansiosa pelo futuro, ansiosa por aquilo que vai acontecer amanhã. Por aquilo que vai acontecer no ano seguinte, na década seguinte, no século. Nós somos ansiosos. E a nossa cultura tem instigado esse tipo de ansiedade em nós. Mas ao mesmo tempo que somos uma cultura profundamente ansiosa, somos uma cultura também profundamente paralisada, inoperante. Não sei se você já viu algumas notícias, mas alguns grupos, né, no nosso mundo, em alguns países especialmente, como a China, eles têm feito um tipo de protesto bastante curioso: não trabalhar. Não trabalhar. Eles não querem trabalhar. É a forma de protesto deles. É realmente viver sem fazer nada, deitado no sofá, à toa, como nós dizemos. Então percebe que, ao mesmo tempo que é uma cultura profundamente ansiosa, também é uma cultura que realmente não empreende, não trabalha. Nos anos recentes, nós não temos visto grandes empreendimentos, grandes invenções, porque o nosso mundo, ele realmente está, de certa forma, paralisado. Sim, nós temos ainda pessoas que empreendem, trabalham, mas perceba que, no geral, o nosso mundo ele tem sido, de fato, paralisado pela ansiedade. E o fato é, irmãos, que o espírito da nossa época moderna exalta o controle absoluto e o planejamento sem riscos. E é por isso que muitas pessoas, apesar de toda a ansiedade em relação ao futuro, elas não trabalham, elas não empreendem, elas não investem. Por quê? Porque elas querem ter o controle absoluto. E elas querem ter um planejamento que as isente de risco. E o que nós vemos é que isso se torna uma grande idolatria. A idolatria da previsibilidade. Isso se manifesta, irmãos, tanto na nossa vida econômica, paralisada pelo medo. Eu vou investir? Olha o que aconteceu com aquelas pessoas que investiram no COI, nos COIs. Perderam quase tudo. Eu não sou doido, é melhor deixar na poupança. É melhor deixar meu dinheiro quietinho. Vou investir no carro. Carro não é investimento, né? Você sabe. Mas não só paralisa a nossa vida econômica, mas também paralisa a nossa vida espiritual.
Porque muitas pessoas, elas também são ansiosas na vida espiritual e elas querem ter garantias de um resultado. E especialmente se esse resultado for para já, para logo. Nós queremos resultados tanto na vida econômica como na vida espiritual de maneira rápida, sem investimento, sem correr os riscos do fato de que nós não temos previsibilidade para tudo na nossa vida. Na verdade, para quase nada. Então, irmãos, em termos culturais, esse texto de Eclesiastes nos confronta como geração que planeja infinitamente, só que nada realiza. Uma geração que exige clareza antes de responsabilidade e obediência. E o que a gente vê aqui em Eclesiastes 11 é que ele desmonta esse mito do sucesso calculado e mostra para a gente que viver é lançar o pão sobre as águas incertas, confiando que Deus, o Deus invisível, ele pode trazer de volta aquilo que nós investimos, descansando nele, na sua providência. E é por isso então que nós vamos pensar sobre o seguinte tema: diligência, contingência e providência. Seja proativo confiando em Deus em um mundo incerto. Veja, irmãos, que no texto anterior, especialmente ali nos versículos 15 a 18, o texto tratou sobre o trabalho diligente e sobre a preguiça. Há uma grande repreensão ali naquele texto sobre a preguiça, sobre os preguiçosos, aqueles que cruzam o braço, não faz nada. Aquele que deixa a goteira tomar conta e destruir a sua casa. E o livro como um todo de Eclesiastes conclama a gente a trabalhar e a desfrutar do resultado do nosso trabalho. Mas esse texto aqui também ecoa uma outra verdade que está em várias partes e é repetida ao longo de Eclesiastes, é que o futuro é incerto. Nós não sabemos o que será amanhã. Nós não sabemos o que sucederá daqui a pouco. Nós não temos o controle de nada. Então nós devemos trabalhar, devemos ser diligentes, mas ao mesmo tempo temos essa realidade que nós não controlamos os resultados, não controlamos o que acontecerá daqui a pouco, o que acontecerá amanhã. Então esse texto, irmãos, que nós temos diante de nós, diante de todo esse contexto, ele nos exorta a agir com diligência e diversificação prudente, confiando que o resultado do nosso trabalho pertence a Deus. O resultado do nosso trabalho pertence a Deus. E cabe a nós, no temor do Senhor, e esse texto já prepara para aquilo que ele vai falar, no temor do Senhor mais adiante, nós precisamos ser diligentes e responsáveis com aquilo que Deus nos dá no presente. E eu vou dividir o nosso texto aqui didaticamente nos três verbos imperativos que há aqui no texto. Está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 6. Atire, reparta e plante. Então essa será a estrutura aqui da nossa reflexão. A primeira coisa que nós vemos aqui está no verso 1. E o autor nos exorta a sermos proativos, investindo a longo prazo. Veja o que ele diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Esse versículo, assim como também o versículo 2 a seguir, ele trata sobre a aplicação diligente e prudente dos nossos recursos. Alguns intérpretes, eles entendem esse texto de que ele trata, assim como o versículo 2, da generosidade. De que você lança o seu pão sobre as águas, no sentido de você dar, repartir com as pessoas, e que depois no futuro você será recompensado por isso. Então, nessa linha do versículo 1, o versículo 2 também seria: reparta com as pessoas, com 7, com 8, reparta com todo mundo aquilo que você tem. Porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, então você pode ser auxiliado por essas pessoas a quem você ajudou. Só que, embora essa interpretação seja plausível aqui no texto, eu compreendo, assim como outros autores, que a linha literal do texto ela é mais segura para a gente. E qual que seria então a linha mais literal aqui do entendimento desse texto? Seria que o autor está tratando sobre empreendimentos.
empreendimentos especificamente marítimos. Ele está falando de você pegar o seu pão, pegar os seus recursos, pão aqui representa recursos, e você colocar em um navio e mandar esse navio para uma terra distante. Sim, é incerto isso, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se um maremoto, se uma tempestade vai afundar esse navio. Você não sabe se piratas irão assaltar esse navio. É incerto o resultado. Mas há a expectativa de que isso possa trazer bons frutos, bons rendimentos. E além disso, ele também nos exorta a diversificarmos isso. No versículo 2, no versículo 6, deixa claro essa ideia de uma diversificação nesse empreendimento. Então eu entendo que a linha mais segura aqui desse texto é entendermos que o autor está tratando sobre esse empreendimento, em sermos proativos em investir e aplicar os recursos que nós temos, os recursos que Deus nos deu como fruto do nosso trabalho. E isso será recompensado no futuro, embora nós não tenhamos controle sobre isso. E é importante então aqui a gente entender o contexto em que esse texto ou Salomão viveu. O tempo do reinado de Salomão, a economia estava pujante. Havia o controle das rotas de comércio internacional por parte de Israel, que é uma terra central, importante para essas rotas comerciais. As alianças comerciais com outros reinos, como Tiro, estavam trazendo também prosperidade para a terra de Israel. E havia a expansão marítima, a gente vê isso muito claramente lá em 1 Reis, capítulo 9, quando Salomão manda seus navios para negociar em terras distantes, e eles voltam trazendo ouro, riquezas, para a terra de Israel. E o que a gente observa então, irmãos, nesse contexto é que o empreendimento marítimo de Salomão, aqui representava o que nós podemos chamar hoje de investimento internacional de alto risco, porque exigia capital, exigia logística, exigia paciência e exigia confiar na providência de Deus. Porque você não sabe se esses navios vão voltar, se eles voltarão, ou se eles afundarão, ou se eles serão assaltados no caminho. Mas ainda assim o autor está nos exortando, veja que é um imperativo. É um imperativo para que a gente faça isso. Lançar, enviar o nosso pão sobre as águas. Agora pensa no José. O José, ele trabalha em uma empresa estável, mas ele tem medo de perder aquilo que ele tem. E esse José, então, mesmo sendo um trabalhador numa empresa bastante importante, ele nunca ousa investir. Ele não investe o seu tempo, ele não investe os seus recursos em novos projetos. Ele está contente da forma como ele está. Ele está acomodado. E percebe por que a gente age dessa maneira, irmãos? Por quê? Porque o nosso coração muitas vezes é movido pelo medo da perda. Nós tememos perder aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos. E ao mesmo tempo, nosso coração é dominado pela autoconfiança, pelo autocontrole. Achamos que temos realmente controle sobre as circunstâncias. E achamos que, quem sabe, se eu enterrar os meus recursos, eles estarão preservados. Só que em vez de ter medo, em vez de confiar no nosso autocontrole, nós deveríamos confiar, em vez disso, na providência de Deus. Que tem um Deus soberano que está dirigindo todas as coisas. Então José, ele quer segurança garantida em vez de ser responsável e confiar no Senhor. E o que Salomão diz para José e para cada um de nós é: atire o seu pão sobre as águas. É um chamado para ação diligente em meio à incerteza, reconhecendo que os resultados pertencem a Deus, estão nas mãos de Deus e não no controle humano. Agora pense no outro exemplo. Pense no João. O João é um jovem cristão, ele começou um pequeno negócio, ele ora, ele planeja também e trabalha com excelência. Ele sabe que ele não consegue controlar o mercado, ele não consegue controlar a conjuntura internacional, a economia internacional, mas ele sabe que o que cabe a ele é ser responsável e fiel
com cada decisão que ele tomar. E isso não o deixa paralisado, não faz ficar ansioso com o futuro. Ele descansa na providência divina. Ele vê o seu trabalho como um ato de mordomia e de fé, e não meramente como algo para se autopreservar aqui nesse mundo. E mesmo quando os lucros do José demoram, ele persevera, ele continua trabalhando com diligência. Ele sabe que as coisas não são imediatas. Ele sabe que esse pão só vai voltar muitas vezes depois de muitos dias, como diz a Eclesiastes. E ele persevera, confiando em Deus. Confiando em Deus e sendo responsável com aquilo que Deus dá para ele fazer no presente. E o resultado então, irmãos, é que o exemplo do José serve para nós para mostrar esse equilíbrio entre a diligência e o descanso. Entre trabalhar ativamente e ao mesmo tempo dormir em paz e descansar, confiando no Senhor, que dá crescimento, que dá resultado naquilo que nós empreendemos. Mas óbvio, sem uma garantia. Isso não é uma garantia. O autor não está dizendo que você tem a garantia, a certeza de que isso vai acontecer, mas que isso é o certo a ser feito, diante de tudo aquilo que nós temos. Mas, prosseguindo aqui no nosso texto, no versículo 2 a 5, nós temos aqui um outro princípio, uma outra verdade. O autor aqui, mais uma vez, traz um imperativo para nós. E o que nós aprendemos a partir daqui é: seja prudente em uma terra imprevisível. Seja prudente em uma terra imprevisível. Veja, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A ideia, se a nossa interpretação de que o texto está tratando primariamente de empreendimento marítimo, é que você não pode colocar todos os seus recursos em um navio só. Você tem que repartir. Você não mande só para um país, mande para vários países diferentes. Não coloque só em um banco, coloque mais de um banco. Não coloque só em um tipo de ação, coloque mais ações. Invista de maneira diversificada. Nós temos até um ditado popular que diz: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Isso será mais seguro. E no empreendimento marítimo, ainda mais naquele tempo, as coisas eram muito incertas. E você tinha que ser, então, bastante prudente, mas sem ficar paralisado. E é por isso que o autor, então, ele vai descrever esse mundo instável, esse mundo imprevisível em que nós vivemos, em que nós não temos o controle. E olha como é que ele vai dizer: quando as nuvens estão cheias de água, derrama a chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Veja que ele está descrevendo como que esse mundo, as coisas nessa terra são instáveis e são imprevisíveis para nós seres humanos. Nós não temos, ele vai dizer, nós não temos o controle e não temos o conhecimento. Veja que ele diz que nós não temos o controle sobre muitas coisas na vida sob o sol. Por exemplo, não controlamos a nuvem de chuva. Ele diz que se as nuvens estão cheias de água, a água se derrama. E o que você pode fazer? É inevitável. Você não consegue controlar, é o que ele está dizendo. Você não controla as nuvens de chuva, ela cai. E você não tem o que fazer. Exceto abrir um guarda-chuva, quem sabe. É inevitável. Ele diz que aí que nós não controlamos a queda de uma árvore. E a ideia aqui é de imprevisibilidade. Esse norte ou sul aqui, há intérpretes que entendem que ele quer dizer qualquer direção. A árvore pode cair para qualquer direção, você não sabe para qual que ela vai cair. Você não sabe se as ações vão subir ou vão descer amanhã. Pode parecer que está tudo bombando, mas de repente vem uma notícia, de repente o presidente dos Estados Unidos
solta uma declaração e a bolsa despenca. E as criptomoedas desabam. É assim. É imprevisível, você não sabe em que direção o mercado vai, em que direção as coisas vão. Mas não só não temos o controle, mas ele vai dizer aqui também que nós não temos o conhecimento. Veja que nesse texto do 1 a 6, ele fala por 4 vezes que nós não sabemos, nós não sabemos, nós não sabemos, nós não sabemos. E ele vai mostrar que nós não temos conhecimento sobre muitas coisas na vida sob o sol. Ele usa o exemplo do vento, que nós não sabemos o caminho do vento, nós não sabemos como que um bebê se forma no ventre da sua mãe. Claro que hoje a gente sabe, mas naquele tempo eles não tinham ultrassom, não tinham todas as pesquisas que nós temos, mas o que ele está falando no seu contexto é que nós não temos o conhecimento dessas coisas. Para nós isso pode se parecer algo básico, mas tem coisas mais profundas, até mesmo na formação de um bebê, que nós não compreendemos. Você compreende como é que, a partir do DNA, cada célula se forma no local exato do seu corpo, e o seu olho nasce onde está a cabeça, né? Não nasce no pé, não nasce na mão, né? Apesar de haver deformações, sim. Mas como é que isso funciona? Como é que é esse mecanismo? Nós não sabemos, irmãos. Nós não entendemos. O fato é que nós não temos o conhecimento de todas as coisas. E ele vai enfatizar isso, falando que nós não sabemos e não conhecemos as obras de Deus. E aqui a ideia é, nós não sabemos o que Deus está fazendo nesse mundo. Nos seus detalhes, é claro. Pelas Escrituras a gente sabe o que Deus está fazendo na sua totalidade. Mas com cada evento da história, com cada situação da sua vida, boa, ruim, você não sabe qual que é o propósito daquilo, como que aquilo se encaixa no enredo da sua vida. Nós não sabemos o que a providência de Deus está fazendo especificamente na nossa vida. E o fato é que o mundo, então, ele é incerto, imprevisível, e as obras de Deus, elas são insondáveis. Nós temos aqui a incerteza da circunstância, e temos aí o mistério das obras de Deus. Sim, é verdade. Só que isso não pode nos paralisar. Esse é o ponto do autor. Você não pode ser paralisado por isso. Você não pode ser irresponsável diante disso. Embora de fato você não saiba, você não tenha um controle, você tem que ser diligente. Então ele está nos exortando a não ficarmos paralisados diante dessas incertezas ou contingências da vida sobre o sol. Pensa no exemplo de Maria. Maria vive angustiada com o futuro. Ela passa horas planejando, revisando as planilhas, estudando cenários, analisando os riscos. Com 30 anos, ela ainda não conseguiu decidir qual faculdade cursar, com medo de errar. Ainda está pesquisando, planejando, projetando. No trabalho, ela demora a decidir porque ela teme errar. E não só isso, na vida espiritual também, ela age pouco, ela ora pouco, ela pensa muito. Ela diz que está sendo prudente. Só que na verdade, ela está paralisada pelo medo daquilo que é imprevisível e de não ter o controle sobre as variáveis da sua vida. Isso faz com que ela fique inerte e não saia do lugar. E veja que há várias possíveis motivações por trás disso. Só que no fim das contas, irmãos, o nosso problema é com a incredulidade. Nós temos uma incredulidade prática na providência divina. Ela acredita mais na previsibilidade das circunstâncias do que na providência de Deus em conduzir todas as coisas para o bem maior dela. Então ela, como nós também, queremos garantias antes de podermos agir. E nós queremos buscar, o nosso coração busca segurança em previsões humanas, em vez de descansar na providência de Deus e sermos responsáveis com aquilo que Deus nos dá hoje.
Então ela vive olhando para o vento. É o que o autor fala aqui. Quem fica olhando para o vento, ele nunca vai plantar. Nunca vai plantar e nunca vai colher. Porque você não age. Porque você está paralisado. Agora pense em outro exemplo. O exemplo de Marcos. Ele é um agricultor, um pequeno empreendedor. Ele conhece bem as incertezas do clima, do mercado. Só que ainda assim ele planta. Ele reparte a sua colheita com generosidade. Quando o tempo vira, ele não se desespera, ele lembra que Deus é quem manda chuva, que também manda a seca. É Deus e não ele. Então veja que a prudência do Marcos, ela não é paralisante, ela é confiante. Ele sabe que é justamente porque as coisas são incertas, é que ele tem que ser diligente em investir, em trabalhar. E multiplicar as formas em que ele pode fazer isso. Como já falamos, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique. Diversifique. Tenha um plano B. Enquanto você trabalha num serviço, procure se capacitar em uma outra área. Quem sabe uma área promissora, emergente no nosso mundo presente. Isso pode trazer bons resultados para você no futuro. E veja, não seja paralisado pela sua prudência e pelas incertezas da vida. Seja ativo, seja proativo e responsável com tudo isso. Mas, prosseguindo aqui no texto, o versículo 6 encerra com o terceiro imperativo aqui. E aqui nós aprendemos, seja diligente no trabalho apesar das incertezas. Ele vai dizer, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então o versículo 6 fecha esse quadro, chamando ao trabalho diligente. Note que ele tem uma ideia semelhante com o versículo 2, a ideia de uma prudência e diversificação dos recursos, só que a ênfase maior aqui é na diligência em trabalhar o tempo todo, de manhã à tarde. Tempo todo. Não ficar à toa. Ele diz assim, não largue as suas mãos. Não largue as mãos do trabalho. Não desperdice o seu tempo. Seja ativo. Então ele mostra que a gente precisa trabalhar de maneira diligente, apesar das incertezas que ele já destacou aqui no texto. Vamos pensar em alguns exemplos que fica fácil da gente visualizar isso. Pense em Mateus, um profissional competente, mas ele anda muito desanimado. Ele olha ao redor e ele pensa assim, nada dá certo, o esforço não vale a pena. Ele já tentou de tudo, ele tentou empreender, ele tentou investir na bolsa, ele tentou investir em criptomoedas, ele tentou. Só que após algumas decepções, ele passou a viver de braços cruzados. Agora ele disse, eu trabalho apenas o mínimo necessário para a minha subsistência. E tenho tranquilidade de vida. E ele chama isso, sabe de quê? De realismo. Eu sou realista. E qual que é as motivações aqui? No fundo, Mateus, ele reflete uma incredulidade cínica que muitas vezes nos assola depois de muitos exemplos e resultados ruins. Ele acredita que o esforço é inútil porque ele não vê resultados imediatos. Ele quer para agora, ele não quer esse pão depois de muitos dias. Ele quer esse pão agora. E o seu coração, então, se esqueceu que o resultado, né, é obra de Deus. E que a fidelidade dele como um cristão não é medida pelo sucesso visível, mas pela perseverança em confiar no Senhor. Ele precisa confiar no Senhor. Ele precisa descansar no Senhor. Que isso é fidelidade. E não o seu resultado imediato. E não o seu sucesso aqui agora. Então, o que Mateus faz é se proteger da frustração com o escudo da apatia. E ele acaba colhendo mais e mais fracassos. E ele não investe os recursos que Deus deu. A sua vida,
e os seus bens da maneira correta. Mas vamos pensar em um outro exemplo, positivo agora. Ana é uma professora. Alguns dias ela volta para casa achando que nada muda, que os alunos continuam rebeldes, que o sistema é injusto, que os pais não corroboram com o fato dos filhos precisarem crescer, amadurecer, serem responsáveis socialmente. Só que, depois de alguns anos, um aluno chega para ela à procura e diz: foi a senhora quem me mostrou o valor da verdade e que me ensinou a viver bem aqui nesse mundo e a servir a sociedade com os recursos que eu tenho. Então ela sai dali, ela sorri e ela lembra daquilo que Eclesiastes diz: você não sabe qual semente frutificará, talvez ambas. Você não sabe. Você não sabe quando que vai produzir fruto. Aquilo que você faz, o seu empenho em discipular os seus filhos, em ensinar os seus filhos, em educar seus filhos. Às vezes parece que eles não estão aprendendo nada. Às vezes parece que eles não crescem em nada. Aí de repente, as coisas mudam e aquilo produz fruto. E aquela perseverança sua, apesar de não ver os resultados imediatos, mas você procurou de todas as formas que estavam ao seu alcance: leitura bíblica, oração, culto doméstico, discipulado, conversas intencionais em momentos casuais da vida, leituras de livros bíblicos, leituras de livros clássicos, e você procurou de todas as formas formar o seu filho na sua integralidade. Você diversificou até mesmo na educação dele. Mas você não sabe quando é que isso vai frutificar. Qual dessas atitudes suas vai dar o verdadeiro fruto depois? Qual dessa semente vai germinar e vai realmente crescer no coração dele? Então você precisa trabalhar. Porque Deus é quem vai dar o resultado e você precisa descansar no Senhor. O princípio aqui, irmãos, é a diligência cristã, movida pela fé, não pela previsão. Não é pela previsão. Quando o Provérbios diz que ensine a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele, não é uma promessa indubitável, certa de que aquilo vai acontecer. Mas é um princípio. É um princípio que você tem que colocar na sua vida. Mas você não tem um controle sobre isso. Você não tem um controle sobre isso. Então o servo de Deus, um servo fiel de Deus, ele continua lançando as sementes de manhã à tarde, porque ele confia que é Deus, o Deus da providência, quem trará a colheita no tempo e no modo que ele quiser. No tempo e no modo. Então, irmãos, o que nós vemos aqui em panorama desse texto é: seja proativo, investindo a longo prazo. Seja prudente em uma terra imprevisível. E seja diligente no trabalho, apesar das incertezas. Veja, irmãos, que o que Salomão está fazendo aqui nesse texto, como um todo, é construir um argumento que une economia, sabedoria e teologia. Economia, porque ele fala de investimento, de trabalho, e essa economia deve ser um lugar de você aplicar a sua fé, a sua confiança no Senhor de maneira prática. De maneira prática. Mas ele fala também de sabedoria, porque a sabedoria aqui consiste em agir com responsabilidade dentro dessa incerteza toda. Mas eu tenho que agir de maneira sábia. Eu tenho que agir de maneira proativa. E a teologia sustenta o argumento aqui do autor. Só Deus conhece e controla os resultados. Só Deus conhece e controla os resultados. E o fato é, irmãos, que muitos cristãos confundem fé com passividade piedosa. Você fica passivo, você não age, você não trabalha, você não investe em todos os sentidos possíveis, e você chama muitas vezes isso de fé. Estou confiando no Senhor. Não, mas isso não é fé, isso é passividade. Isso é passividade e irresponsabilidade com os recursos que Deus te dá. E Eclesiastes então denuncia essa covardia espiritual nossa de esperar um tempo favorável para agir.
E ele mostra que esperar esse tempo favorável, esse tempo ideal, o momento ideal, a conjuntura ideal para agir, ele é, na verdade, uma negação da soberania de Deus. E uma falta de descanso do nosso coração nessa soberania, nessa providência dele. Mas um servo sábio do Senhor, é o que Eclesiastes quer nos exortar aqui, as Escrituras como um todo faz isso também, é que o servo sábio, ele trabalha e investe porque reconhece que o governo divino não suspende o papel da responsabilidade humana. Deus governa todas as coisas. Ele tem controle absoluto sobre tudo, até mesmo sobre as contingências. A nossa confissão de fé diz que Deus controla até mesmo as contingências das causas secundárias das coisas que acontecem. Estranho, né? Complexo. Ele conhece tudo. Tudo que acontece ou poderia ter acontecido, ele conhece também. E ele controla tudo. E ele dirige tudo. E eu sei que ao mesmo tempo, misteriosamente, eu sou responsável na minha vida. E que ele me cobra a minha ação, o que eu tenho feito com o que ele tem me dado. Então, irmãos, tudo isso aqui que o autor fala, ele é válido para a nossa vida em geral. A vida em geral. E é válido ainda mais para a nossa vida espiritual. Porque esse texto aqui, de certa forma, ele antecipa a ética do reino de Deus revelada em Cristo, que é a fé confiante em trabalhar mesmo sem ver. Hebreus capítulo 11 fala disso. É realmente obedecermos ao Senhor, sermos diligentes, nos submetermos a Ele mesmo sem ver o resultado imediato. Ele fala da ação proativa sobre as incertezas, o que ecoa aquilo que Jesus ensina na parábola dos talentos. Veja, irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, Ele nos ensinou a calcular o custo antes de segui-lo. Lá em Lucas 14, Ele descreve muito bem isso. E descreve que nós precisamos realmente saber se temos condição de fazer aquilo que Ele está nos ordenando, que é para seguir a Ele. Por quê? Porque tem custos. E Ele diz assim, Lucas 14, 33, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. O que Ele está falando aqui é, você tem que deixar tudo que você é ou acha que é, e tudo que você tem ou acha que tem, e investir tudo de cabeça no reino de Cristo. E seguir a Ele, e não olhar para trás. Tomar a mão do arado e não olhar para trás. E trabalhar de maneira diligente. Cristo também exortou as multidões para trabalharem não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. É verdade que nós temos que trabalhar pelo pão de cada dia. É verdade que nós temos que ser responsáveis com os nossos recursos. E isso você deve multiplicar por 100 vezes para a sua vida espiritual. Ainda mais você deve trabalhar pela sua vida espiritual. Ainda mais você deve ser diligente na sua vida espiritual, dedicado à obra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele encoraja os coríntios, dizendo que o trabalho em Cristo não será em vão, não será inútil. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor o trabalho de vocês não será em vão. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso trabalho no Senhor aqui, ele sempre vai produzir resultado aqui? Eu não creio que é isso. No contexto aqui, Paulo está tratando da ressurreição. De algumas pessoas que poderiam, ao rejeitar a ressurreição, dizer, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem mais nada depois disso. Não tem resultado do nosso trabalho aqui debaixo do sol. Não tem fruto. Não tem benefício. Então desfrutemos apenas a vida aqui, porque é o que nos resta. Mas Paulo vai dizer, não, sejam diligentes, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. E por que não é vão?
Porque no último dia Cristo irá ressuscitar vocês. Vocês estarão com Ele e vocês verão o fruto de todo esse trabalho. E vocês terão toda a riqueza acumulada nesse trabalho do Senhor. É aquilo que Jesus mesmo exortou a gente a não acumularmos tesouros no céu, na terra, mas sim acumularmos tesouros no céu, onde ninguém pode roubar, onde conjuntura econômica não pode destruir. Você deve acumular tesouros lá. Então a grande pergunta para você é: o que você tem feito com os recursos e os dons que Cristo confiou a você? Será que você tem cavado um buraco com medo de perder e em vez de investir e multiplicar esses recursos, esses dons? Você tem empregado diligentemente os dons que o Espírito deu a cada um? É o que Paulo diz aos Coríntios. O Espírito distribuiu dons a cada um. Então, se você não está usando o seu dom, você está sendo irresponsável. Se você não buscou e descobriu qual é o seu dom, seus talentos, suas habilidades para servir no reino, você está desperdiçando os recursos que Ele te deu. Você tem investido no reino? Você tem investido em missões além mar e lançado o seu pão sobre as águas e feito o nome de Cristo chegar a outros países, nações, grupos étnicos? Ou você prefere investir só na bolsa e acumular tesouros só aqui nesse mundo? Onde você tem investido? Onde você tem gasto a maior parte dos seus recursos? Coloca na planilha. Coloca na planilha. Vê para onde mais vai os seus recursos. Em que mais você investe? Onde está o seu coração, como diz Jesus? Irmãos, saibam que o trabalho e o investimento diligentes, eles são coisas legítimas da vida de um cristão. Ninguém deve pensar que o trabalho e a riqueza por si sejam maus. Não são maus. Não são pecaminosos por si. O problema é o nosso coração. O problema não é a riqueza, o problema é quando nós colocamos o coração nas riquezas. Por isso que a Bíblia fala que quando as nossas riquezas prosperam, não devemos colocar nelas o coração. Mas veja, o trabalho não é mau. O trabalho foi dado antes da queda. E o trabalho, ele glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Só que por causa da queda, o resultado nem sempre é certo. Nem sempre é certo. E é por isso que Deus enviou o nosso Redentor Jesus para continuar a obra do próprio Deus na criação, agora restaurando essa criação e trazendo essa criação de volta ao projeto do Senhor e culminando isso no retorno de Cristo. Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Nós precisamos descansar nele. Só que lembre, irmãos, nós temos uma prioridade como cristãos. Como eu disse, embora as riquezas e o trabalho não sejam ruins em si, nós temos uma prioridade como cristãos: buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Essa deve ser a nossa prioridade. Esse deve ser o nosso investimento prioritário. Deve ser onde nós investimos a maior parte do nosso tempo, das nossas energias, dos nossos recursos. Porque aqui nesse mundo, debaixo do sol, nós precisamos lançar o nosso pão sobre as águas, na certeza de que depois de muitos dias, o encontraremos na eternidade, em Cristo. Em Cristo. Porque Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós vamos orar, vamos falar com o Senhor e suplicar para que essas verdades sejam aplicadas nas nossas vidas. Santíssimo Deus, bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, queremos nos achegar a Ti, certo de que essas verdades constrangem o nosso coração, repreendem os nossos pecados, as nossas atitudes, nossas motivações, nossa idolatria, Senhor. Mas acima de tudo queremos que essas verdades nos apontem para Cristo, em quem temos a redenção, em quem temos a salvação, em quem temos o perdão dos nossos pecados,
em quem temos a redenção desse mundo quebrado, instável. Por isso, Senhor, nos ajude a olhar para Cristo. Nos ajude, de fato, sim, a trabalhar, investir os nossos recursos econômicos aqui nesse mundo. Sermos responsáveis com as nossas economias, responsáveis onde investimos, responsáveis na diligência em trabalhar, em sermos proativos. Nos ajude a fazer tudo isso, Senhor, nesse mundo, porque sabemos que tudo que fizermos, em palavra ou em ação, tem que ser para a honra do Senhor, deve glorificar o Senhor. Quer comer, quer beber, trabalhar, deve glorificar o Senhor. Mas acima de tudo, Pai, nos ajude a entender que a nossa prioridade é realmente servirmos ao Senhor com tudo aquilo que somos e que temos, movidos e capacitados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, ouvindo a exortação da Tua palavra, aquilo que Paulo diz aos Coríntios, possamos ser diligentes, que o Teu Santo Espírito nos dê zelo atuante e proativo em favor do Teu reino, como servos do Senhor, empregando os recursos e dons que o Senhor nos dá, na certeza, Senhor, que embora não venhamos a ver com os olhos humanos o resultado aqui e agora, certamente veremos isso na eternidade, quando estivermos com Cristo. Por isso, Senhor, nos ajude a realmente sermos proativos no Teu reino, e não cruzarmos os braços, abaixarmos as mãos, descansarmos os pés. Nos ajude a Te servir, Senhor, por meio de Cristo e no poder do Santo Espírito. Amém.